Convido os irmãos para abrirem as Bíblias no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, realizado por meio dos apóstolos, no capítulo 4. Esse vai ser apenas um texto inicial, irmãos. Nós vamos discorrer vários outros textos do mesmo livro de Atos, tá? Atos 4, os versículos 36 e 37 inicialmente. Eu farei a leitura aqui. Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quando criança, certamente todos nós ouvimos histórias onde personagens são apresentados, situações das suas vidas são contadas e temos lições para aprender com os seus exemplos. Para aqueles que nasceram na igreja e cresceram na escola dominical, acredito que muitos personagens bíblicos fazem parte de nossas memórias, desde a pequena infância. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Sansão, Davi, Salomão, Jonas, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Jesus, apóstolo Paulo, dentre outros. Hoje, o objetivo desta aula é conhecermos um pouco mais sobre o personagem do texto que nós lemos inicialmente, chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. E com as situações apresentadas de sua vida, tirarmos lições para as nossas próprias. Mas por que eu escolhi Barnabé? Dentre tantos personagens bíblicos. Como já citado pelo presbítero Márcio, estamos terminando um ano onde o tema da igreja foi glorificai. E como ele já citou também o versículo tema do ano, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E estamos já pertinho do novo ano, onde também citado por ele aqui na abertura, o tema será andando como filhos da luz. E o versículo base, né, Efésios 5:8, diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Barnabé não é um personagem muito citado. No entanto, veremos em cada fato registrado de sua vida um servo de Deus, que viveu para a glória de Deus e andou como um filho da luz. Olhando um pouquinho para o contexto aqui do que nós lemos, ele vivia na comunidade cristã, conforme descrito alguns versículos anteriores, do 32 ao 35. Nesses versículos, cita que a igreja era muito generosa. Aqueles irmãos como vivia a igreja, e aqueles irmãos que tinham muitas posses, vendiam, distribuíam isso à medida que outras pessoas tinham necessidade. Outras pessoas ali da comunidade. Como vimos, nosso personagem chamava-se José. Ele era natural de Chipre e o registro diz que ele era levita. Comumente, nós ouvimos falar, é dito que os levitas não poderiam ter propriedades. Se nós olharmos o texto de Deuteronômio 18, de 1 a 8, nós vamos ver que a tribo de Levi não recebeu herança como as outras tribos de Israel. Vamos rapidamente ler esse texto, irmãos. Deuteronômio 18, versículo de 1 a 8. Eu acho interessante pontuar isso aqui,
porque são coisas que eu mesmo aprendi bastante durante o estudo. Deuteronômio 18. Diz assim: o título que foi dado pela Sociedade Bíblica diz a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Então, quando a gente olha para esse texto aqui de Deuteronômio 18, aparentemente os levitas não poderiam ter propriedade nenhuma. Eles receberiam ali das ofertas, teriam a sua parte e poderiam inclusive vender do seu patrimônio, mas aqui não está bem explicado qual seria esse patrimônio. Quando nós vamos lá para Josué, capítulo 14, se os irmãos quiserem abrir também, Josué 14. Josué 14, versículo 4. Eu farei a leitura. Não vou ler todos os versículos, mas vou ler só o versículo 4. Os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. Agora a parte que eu queria mostrar para os irmãos. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Então, quando Josué distribuiu a terra de Canaã, quando o povo adentrou a terra, foi dado para os levitas cidades em que habitassem e os arredores, ou seja, o campo ali em volta, para o seu gado e para a sua possessão. Quando olhamos para Josué, capítulo 21, mais algumas páginas para frente aí, o título que a Sociedade Bíblica deu são As Cidades dos Levitas. Então, todo esse capítulo de Josué vai descrever todas as cidades que foram dadas aos levitas para que eles habitassem e tivessem os campos para o seu gado e para a sua possessão. Então, é citada a relação de cidades dos levitas e possivelmente o campo de Barnabé fazia parte de uma dessas cidades ou dos seus arredores. Então, por isso que eu quis trazer para os irmãos esse contexto aqui do Antigo Testamento, para mostrar que eles poderiam ter alguns campos. Ainda na própria lei, lá em Levítico, capítulo 25, nós também veremos isso. Levítico 25, o versículo 32 especificamente. Levítico 25, 32. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Então, aqui nesse texto, ele está falando inclusive sobre o ano do jubileu, que
no contexto todo aqui, né? Que eles tinham, depois de um período, eles poderiam resgatar suas terras. No caso dos levitas, esse versículo 32 diz que o direito de resgate dos levitas era perpétuo. Então, mostrando mais uma vez que sim, os levitas poderiam ter algumas propriedades, algumas terras, desde que fossem terras específicas já definidas lá quando Josué fez a distribuição da terra. Isso nos mostra que o fato de Barnabé ter um campo não estava em desacordo com a lei de Deus e, portanto, vendê-lo e depositar todo o valor aos pés dos apóstolos mostra a sua generosidade. O versículo 36 do texto, voltando lá para Atos, diz que os apóstolos deram a José o sobrenome de Barnabé. E o que quer dizer Barnabé? Filho de exortação, ou, conforme outras versões, como a King James, filho da consolação. Essas expressões indicam que ele era alguém que tinha uma certa aptidão para oferecer consolo aos irmãos e também o dom para ensinar a verdade do Evangelho a outros. Nós vamos, portanto, caminhar pelo livro de Atos e conhecer um pouco mais sobre Barnabé, de modo que ao final nós possamos também viver como o exemplo dele que serviu a Deus, glorificou a Deus e teve uma vida como se espera, né, do povo de Deus, como filhos da luz. Aqueles irmãos que gostam de anotar, eu dei o nome da aula aqui como Biografia Cristã, a vida de Barnabé como exemplo para a igreja. E o primeiro ponto que eu gostaria de pensar junto com os irmãos aqui, sobre a vida de Barnabé, voltando lá para o livro de Atos, está no capítulo 9. Atos 9. Os versículos 26 e 27. Diz assim o texto: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Em nome do Senhor, descrito aqui no texto. O capítulo 9 de Atos explica a conversão de Saulo, alguém que perseguia os do caminho, conforme registrado no versículo 2 do capítulo 9. Mostra que Saulo, logo após ter o seu encontro com Jesus, ele já começou a pregar ousadamente. Os versículos 15 e 16 do capítulo 9 diz assim: Mas o Senhor lhe disse, falando para Ananias aqui, quando o Espírito apareceu a Ananias e falou com Ananias para que ele fosse até a casa onde Paulo estava. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. Então Saulo, ele começou a pregar, né? E ele pregava afirmando que este é o Filho de Deus, conforme o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então Saulo teve um encontro com Jesus, Jesus apareceu para Saulo, ele ficou cego, sem enxergar por um tempo, o Espírito falou com Ananias para que ele fosse até lá. Ananias ficou com receio primeiramente, mas seguiu ao que o Senhor mandou, foi lá, orou por Saulo e Saulo voltou a ver. Saindo de lá, Saulo já começou a pregar, conforme nós vemos no versículo 20. Quando Saulo chegou em Jerusalém, que foi os versículos 26 e 27 que nós lemos, todos tinham receio de recebê-lo na igreja, por conta de todo o histórico da vida de Saulo.
Todos os temiam, o temiam, como nós vimos no versículo 26. E essa é uma realidade que pode acontecer conosco também, infelizmente. Pessoas que nós conhecemos muitas vezes, que ouvimos falar de suas vidas, práticas contrárias à palavra de Deus, que quando são chamadas pelo Senhor e se achegam à igreja, nós mesmos podemos sentir alguma desconfiança se houve realmente uma conversão genuína ali. Como inclusive aconteceu com os apóstolos, com os discípulos que ali estavam. Mas nós vemos que Barnabé, ele mostrou diferente. Ele mostrou como deve ser, como devemos agir para com os novos convertidos. O texto diz que Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou tudo o que tinha acontecido com Saulo. Ou seja, ele acolheu Paulo, conheceu a sua história e contou aos demais sobre a sua nova vida. Então, o primeiro ponto que a gente pode aprender com a vida de Barnabé é isso, a gente acolher aqueles que são novos convertidos. Mesmo aqueles que nós conhecemos a história e sabemos que eram pessoas totalmente contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus, mas nós procuramos conhecer e realmente ver se essa pessoa teve essa mudança genuína e assim agregá-lo à igreja. Uma segunda lição que nós também podemos aprender com Barnabé está alguns capítulos para frente, no capítulo 11. Capítulo 11, a partir do versículo 19. Eu vou ler toda a perícope para ficar mais claro o contexto todo do trecho aqui, do 19 ao 26. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui o texto registra que após a morte de Estevão, os discípulos foram dispersos, partiram para outras regiões, e com isso o evangelho chegou a Antioquia, sendo pregado tanto a judeus como a gregos. Quando a notícia chegou à igreja que estava em Jerusalém, como nós lemos, eles enviaram Barnabé para lá. Lembrando da introdução, nós vemos que o nome Barnabé indica que ele era alguém apto para consolar, estimular e ensinar a verdade do evangelho a outros. Ou seja, alguém preparado para acompanhar e discipular esses novos convertidos, essa nova igreja que se formava ali em Antioquia. O versículo 23 é interessante porque mostra o entendimento de Barnabé quanto à soberania de Deus. Olhando para o versículo 23, que mostra quando Barnabé chegou lá, o texto diz: vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé entendia que Deus é que chama o seu povo
pela sua graça, mas que nós também somos chamados a levar a mensagem e ensiná-los a verdadeira doutrina. O texto ainda nos ensina quanto à sua maturidade cristã. O versículo 24 diz: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então nós vemos aqui que era alguém que tinha o fruto do Espírito, se nós lembrarmos lá de Gálatas, né? Bondade é o fruto do Espírito. Ele era cheio do Espírito Santo e fé. Então era alguém que estava atuante, né, ali, que sempre conhecendo a doutrina, a fé também podendo ser entendida como tanto a crença, né, a fé em Deus, como a doutrina. Ainda nessa perícope, dá para a gente aprender uma outra coisa com Barnabé. O final do versículo 24 diz que muita gente se uniu ao Senhor. E o que Barnabé fez? Ele foi procurar Saulo, alguém também que era preparado para ensinar e ajudá-lo a evangelizar e ensinar essas pessoas na doutrina correta. O texto diz que durante todo um ano eles se reuniram na igreja para ensinar esses outros irmãos. E que todos esses fatos os fez serem reconhecidos como cristãos. Então, o segundo ponto que a gente aprende com Barnabé é que nós devemos estar prontos e preparados para servir ao Senhor na igreja. Que foi o que Barnabé fez. Ele estava atuante na igreja de Jerusalém, foi enviado para a igreja de Antioquia e por todo um ano ficou trabalhando ali, atuando, servindo ao Senhor e ensinando os irmãos naquela igreja. O terceiro ponto que eu peguei aqui, olhando para a vida de Barnabé, está na perícope logo sequencial, aí, a partir do versículo 27, do mesmo capítulo 11, de 27 a 30. Diz assim o texto: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Nesse parágrafo nós vemos que Barnabé e Saulo foram os responsáveis por levar o recurso levantado ali pela igreja de Antioquia para socorro aos irmãos que moravam na Judéia, com o objetivo de suprir as suas necessidades, para eles se prepararem para o período de grande fome que viria, conforme o profeta Ágabo predisse. Nós vemos que a missão foi cumprida, e após cumprir a missão, eles voltaram para Antioquia. Nós temos a confirmação de que essa missão foi cumprida no versículo 25 do capítulo 12. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, a terceira lição que a gente pode, ou característica que a gente pode aprender com Barnabé, é essa questão da confiabilidade. Barnabé era confiável e alguém que cumpria com as suas responsabilidades, com as suas missões. Ele teve a missão ali da igreja de Antioquia de levar os recursos a Jerusalém, juntamente com Saulo. Eles foram, cumpriram com isso e voltaram para Antioquia, conforme o versículo 25 aqui do capítulo 12. Uma quarta característica que nós também podemos aprender com a vida de Barnabé está no capítulo 13, logo o próximo aí.
Durante todo o capítulo, nós vamos ver que, em vários versículos, a atuação dele. Mas, para iniciar esse ponto, vou ler somente os versículos de 1 a 3, do capítulo 13 de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando eu citei no segundo ponto sobre a disposição e prontidão para servir vistas em Barnabé, e nós já conhecendo o significado do seu nome, filho da exortação, eu disse que era alguém que ensinava a verdadeira doutrina. Ao olharmos agora para a primeira viagem missionária dele e Saulo, registrada a partir do capítulo 13, nós vemos em vários momentos sobre essa verdade. Logo no início do capítulo, está registrado que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Pulando um pouquinho lá para Efésios, capítulo 4, o versículo 11 fala um pouquinho sobre esses dons. Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, há algumas diferenças nos dons relacionados ao ensino da palavra. No texto de Atos 13, versículo 1, em comparação com esse de Efésio, são citados dois: profetas e mestres. E dentre esses irmãos que foram referidos ali estão Barnabé e Saulo. Os profetas eram aqueles que traziam a revelação de Deus por meio de predições, aqueles que anunciavam coisas que aconteceriam que o próprio Deus os dava a conhecer. No livro de Atos, pelo menos 2 vezes nós vemos sendo citado o profeta Ágabo. Nós já lemos ali no capítulo 11, versículo 27 e 28, quando ele previu que viria uma grande fome. Mas também lá no capítulo 21, nós vemos novamente esse dom da profecia sendo de Ágabo sendo mostrado. Então, para mostrar aqui a questão do dom, né, especificamente nesse momento, irmãos. Então, capítulo 21, os versículos 10 e 11. O texto fala assim, ó: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então aqui mais uma vez Ágabo vai até onde os irmãos estavam e fala uma revelação do próprio Espírito Santo de que Paulo seria entregue, preso e entregue aos gentios. Então, mostrando essa questão dos profetas e mestres que citava ali no versículo, o dom da profecia seria esse especificamente, de receber do Senhor o anúncio de algo que aconteceria e anunciar isso à igreja. E também em relação à questão de mestres, nós temos outros 2 textos que eu gostaria de ler com os irmãos. Aí em Atos mesmo, capítulo 15, versículo 32.
Atos 15:32 diz assim: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, mostrando também características que a gente via em Barnabé, desde o começo lá. Podia exortar, encorajar os irmãos e edificar, né, fazendo-os crescer no conhecimento da verdade. E também lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14, o versículo 3. Também mostrando sobre essa questão da profecia como ensino. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esses versículos são para reforçar o que nós já vimos sobre Barnabé, desse dom, esses dons que ele tinha, e o que o próprio capítulo 13 de Atos aqui cita, que entre os profetas e mestres, Barnabé estava. Esses homens, nós vemos que tinham uma vida consagrada a Deus. Nesses versículos que lemos do capítulo 13, o versículo 2 diz que: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Ou seja, mostra que eles eram atuantes na igreja local, trabalhando na obra, né, servindo, e na comunhão, tanto com Deus como com os irmãos. Falando ali da questão do jejuando, né, estarem com o mesmo propósito, juntos. Barnabé e Saulo foram separados pelo Espírito Santo para a obra, que o Espírito mesmo os chamou. E o que eles fizeram? Mais uma vez, o texto nos diz, jejuando e orando. Ou seja, um tempo juntos para rogar as bênçãos do Senhor e abençoar os irmãos que sairiam em missão, como fala no final da perícope ali, indicando que eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despediram. Nessa missão deles saindo em viagem missionária, a primeira parada deles foi na ilha de Pafos, onde, por meio da palavra e dos sinais que realizavam, já houve uma conversão. No capítulo 13, versículo 12, tem todo o contexto aqui, mas vamos ler apenas o versículo 12. O versículo diz assim: então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aqui falando do procônsul Sérgio Paulo, como citado nos versículos anteriores. Então foi alguém que já creu pelo anúncio da mensagem deles, pela doutrina do Senhor que estavam anunciando. Partindo depois de Pafos, eles foram para Antioquia da Pisídia. E logo chegando à cidade, eles foram à sinagoga, que nos mostra a importância que eles davam a estar no templo, ou seja, essa vida de consagração que nós vemos neles. É interessante observar o versículo 15, que diz assim, Atos 13, 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Eles tinham uma vida de consagração constante a Deus. E isto, para nós também, vai nos permitir estar prontos a testemunhar da fé que temos, que foi o caso deles aqui. O chefe da sinagoga mandaram dizer que se eles tivessem alguma palavra de exortação, que eles falassem. E a sequência do texto diz que eles assim o fizeram. Em 1 Pedro 3, versículo 15, está escrito assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Para reforçar isso que vemos em Barnabé e Saulo aqui.
Eles estavam prontos, preparados para dar razão da esperança que havia neles. E isso deve ser visto em nós também. Foi o que eles fizeram na sequência, anunciando a Jesus como Salvador. Eles começaram a discorrer sobre a Jesus, sobre o que tinha acontecido com Jesus. E no versículo 23 está escrito assim: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. A mensagem que eles anunciavam, que é a mesma que nós devemos estar prontos para anunciar, é que Cristo é o Salvador. Ao saírem da sinagoga, já lá no versículo 43 desse capítulo, está descrito assim, tanto 42 e 43, né? Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, qual que é o quarto ponto para a gente aprender com a vida de Barnabé? Essa vida de consagração, de testemunho. Nós precisamos ter essa vida consagrada a Deus, como os textos mostram que eles tinham, e estar prontos para testemunhar, anunciar a mensagem da salvação em Jesus Cristo. O quinto tópico aqui, o quinto ponto que eu anotei em relação à vida de Barnabé, que serve também para nosso aprendizado, é em relação a esse anúncio da mensagem. Anunciar a mensagem da cruz com fidelidade e ousadia por onde estivermos. Na sequência dos versículos aqui, nós vemos que Paulo e Barnabé anunciavam a mensagem. No versículo 44, ainda do capítulo 13, nós vimos que pediram para eles voltarem no sábado seguinte. O versículo 44 está falando sobre isso. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E essa mensagem deve ser pregada com fidelidade e ousadia a todos, ou seja, onde estivermos. O versículo 46 do mesmo capítulo nos mostra que quando os judeus começaram a blasfemar e contradizer o que eles diziam, eles responderam com ousadia e partiram para anunciar a mensagem em outros lugares. Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então eles foram, anunciaram a palavra ali para os judeus, mas esses começaram a não gostar de que a cidade estava fluindo para ali e começaram a blasfemar e contradizer o que eles diziam. Eles não retrocederam, não voltaram, não terminaram aí a sua viagem missionária e voltaram para a igreja de Antioquia. Pelo contrário, eles avançaram, foram para outra região para continuar anunciando a palavra. A mensagem foi anunciada, os judeus não quiseram ouvir e eles partiram então para os gentios. A sequência dos textos nos mostra que levantou-se uma grande perseguição sobre eles e que eles foram expulsos desse território onde eles estavam. Versículo 50 do capítulo 13 ainda. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então não queriam nem mais a presença deles ali. Eles partiram e foram para outra região. Logo no capítulo 14, nós vemos que eles chegaram a Icônio. Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo
que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Mais uma vez nós vemos eles com essa vida, né, de estar sempre no templo. Eles foram à sinagoga e anunciaram lá a mensagem, de modo que várias pessoas creram. E o que aconteceu com eles em Icônio? Mais uma vez sofreram ameaças, inclusive de morte. Nos versículos de 5 a 7, o texto vai nos falar sobre isso. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então eles partiram dali e continuaram anunciando o Evangelho, seguindo para outra região. Em Listra, já a partir do versículo 8, nós vemos que os sinais e a autoridade com que eles falavam era tão grande na pregação da palavra que eles foram considerados como os deuses. O povo dali queria os fazer como deuses. Mas eles rejeitaram totalmente isso e anunciavam ao Deus vivo, único digno de louvor e adoração. Então, resumindo a perícope aqui, lendo apenas os versículos de 15 a 18, que já é a resposta de Barnabé e Saulo a essa ação das pessoas ali querendo os fazer como deuses. Então, mostrando qual que é a mensagem que nós devemos anunciar. Então, Atos 14, de 15 a 18. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. As pessoas muitas vezes vivem numa condição de idolatria tão grande que, mesmo explicando, ainda assim é difícil delas compreenderem. Aqui nós vemos que, mesmo depois de toda a explicação de Saulo e Barnabé, ainda assim foi com dificuldade que eles conseguiram que não fossem oferecidos sacrifícios a eles, falando sobre quem é o único digno de receber todo o louvor e adoração. Ou seja, é necessário que anunciemos a mensagem da cruz com fidelidade e ousadia, para que as pessoas sejam libertas dos ídolos desse século. Então, o quinto ponto que nós podemos aprender com a vida de Barnabé é esse anúncio da mensagem, anunciar a mensagem com fidelidade e ousadia, a verdadeira mensagem da cruz, por onde quer que estejamos. Eles passaram por várias cidades e a mensagem foi sempre a mesma. Fidelidade a Deus, que Deus é o único digno de louvor e adoração, e sobre a salvação em Cristo Jesus. Uma sexta lição que nós podemos aprender ainda com Barnabé está aqui no mesmo capítulo 14, os versículos 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando nós somos chamados à nova vida em Cristo,
e passamos a andar em fidelidade à sua palavra, e muitas vezes, ou na maioria delas, parece que as coisas ficam mais difíceis. Como nós vimos nesses últimos textos lidos, aqui dos capítulos 13 e 14, Barnabé e Paulo foram ameaçados, perseguidos e expulsos de várias cidades, mas partiam para outras e continuavam vivendo no cumprimento da missão a que foram chamados. Após anunciarem o evangelho da graça de Deus em muitas cidades e regiões, eles voltaram às cidades onde tinham constituído igreja, onde tinham irmãos ali, para os fortalecer e exortar a permanecerem firmes na fé. Um detalhe que nós não podemos deixar de citar é que em todas essas cidades, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, eles foram perseguidos. E no caso de Paulo, em Listra, até apedrejado e dado como morto. Ou seja, nós devemos enfrentar as dificuldades e permanecer firmes e, bem como, estimular os irmãos a assim o fazerem também, que é o que nós vemos aqui no versículo 22 do capítulo 14. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olhando para todos esses fatos da vida de Barnabé, eu não quero dizer que ele não tinha falhas ou dificuldades diante dos homens e de Deus. Há pelo menos duas situações registradas de conflito pessoal na vida de Barnabé. As duas estão no capítulo 15 de Atos, que é a sequência do texto aqui. A primeira, olhando mais para o final do capítulo 15, dos versículos 36 ao 41, registra uma desavença de Barnabé com Paulo. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nós vemos lá atrás que, quando eles foram a Jerusalém levar o recurso arrecadado pela igreja de Antioquia para ajudar os irmãos de Jerusalém, da Judéia, no período de fome, quando eles voltaram para Antioquia, João Marcos foi com eles. Nós não lemos esse texto, mas num dos momentos ali, como citado aqui, na região da Panfilha, João Marcos ele se afastou deles e voltou. E Barnabé e Paulo continuaram os dois em viagem. Agora que eles iam revisitar as igrejas plantadas, Barnabé queria levar João Marcos, que era seu parente, mas Paulo não concordava. E foi um motivo de discussão tão grande que eles se separaram. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. Então nós vemos que Barnabé também, tinha suas dificuldades. Teve ali um momento que ele não conseguiu chegar num consenso com Paulo. Então a gente olhar para a vida de Barnabé não é para mostrar que ele é alguém perfeito, porque nós não vamos ser perfeitos, mas para a gente aprender com as suas qualidades, virtudes. A segunda situação que mostra da vida de Barnabé também, que não está muito clara aqui no capítulo 15 de Atos, quando nós lemos logo no início do capítulo,
O título foi dado pela Sociedade Bíblica, diz assim: a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Aqui no texto de Atos 15, mostra que tinha um grupo na igreja de novos convertidos que entendia que os gentios eles deveriam ser circuncidados para fazer parte da igreja. No texto aqui de Atos, diz que eles, tanto Barnabé como Paulo, eles não aceitavam isso. O versículo 2 do capítulo 15 diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, com esses que pensavam dessa forma, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então aqui o texto de Atos dá a entender que Barnabé ele não concordava com essa posição dos judeus. Só que quando olhamos lá em Gálatas, capítulo 2, se os irmãos quiserem abrir aí, Gálatas capítulo 2, é dos versículos 11 em diante. O texto diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí ele continua discorrendo sobre isso. Mas aqui em Gálatas, no capítulo 2, Paulo registra que o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação dos judeus. Então, mostrando que Barnabé deu uma escorregada ali, talvez, quando, na questão doutrinária, ele acabou meio que cedendo à pressão dos judeus ali que entendiam que deveriam ser circuncidados. Mas a situação foi resolvida, eles levaram lá para os presbíteros e lá em Jerusalém, e a decisão foi tomada, o concílio de Jerusalém decidiu, resolveu a questão, e inclusive Barnabé fez parte do grupo que levou a decisão de volta para Antioquia, juntamente com Paulo, Judas e Silas. Eles voltaram para lá, anunciaram para a igreja que não era necessária a circuncisão, e a situação foi resolvida. Mas mostrando aqui que Barnabé por 2 vezes teve essas situações, essa desavença com Paulo e mesmo essa questão doutrinária que ele acabou sendo levado aí pela dissimulação dos judeus. Então, concluindo, irmãos, conforme escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Cada um dos registros bíblicos sejam relacionados à lei, registros históricos, poéticos, proféticos, biográficos, como é o caso dessa aula, ou outro gênero literário, foi escrito para o nosso ensino. Hoje, passamos pelos registros históricos da vida de Barnabé, um servo de Deus que foi instrumento para agregar o apóstolo Paulo à igreja após o encontro deste com o Senhor Jesus. Certamente, há muitas outras características desse irmão que não foram exploradas, mas se conseguirmos aplicar em nossa própria vida as que observamos aqui, seremos verdadeiramente reconhecidos como cristãos,
ou, conforme o tema de 2026, como filhos da luz. Então, relembrando os tópicos estudados, olhando para o exemplo de Barnabé, devem fazer parte das nossas vidas. O acolhimento aos novos convertidos, estarmos prontos e preparados para servir, sermos confiáveis no cumprimento da missão, naquilo que nos foi dado para fazer, ter uma vida de consagração e testemunho, anunciar a mensagem da cruz com fidelidade e ousadia por onde estivermos e fortalecer os irmãos a permanecerem firmes na fé, na doutrina. E que Deus nos fortaleça e nos ajude nessa vida a termos uma vida de consagração a Deus, comunhão e atuação na igreja e testemunho aos de fora, anunciando a mensagem da cruz com fidelidade, pois, como a própria Escritura nos diz, só em Jesus há salvação. Que Deus nos abençoe.